Escritura Sagrada diz que o Senhor Jesus tem vida em si mesmo. Ele tem vida própria. Mas por que ele tem vida própria? Ele tem vida em si mesmo. Ele pode dar a vida e tornar a tomá-la. É porque João 5,26 diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a vida que o Senhor Jesus tem, foi o Pai que doou Ele. Ele tem vida porque Deus, o Pai, deu vida a Ele. É como nós. Só que nós não temos vida própria, o Senhor Jesus tem. Quem ressuscitou o Senhor Jesus? Foi Ele mesmo que ressuscitou sozinho, por conta própria, porque Ele tinha vida em si mesmo? Não. Quem ressuscitou o Senhor Jesus foi Deus, o Pai. Não foi Ele que ressuscitou por conta própria. Foi o Senhor Deus, o Pai, que ressuscitou seu Filho Jesus. Está em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Tem uns 20 versículos no Novo Testamento afirmando que, que Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Vamos ler só o capítulo 1, verso 1 de Gálatas. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O anjo, Deus enviou o anjo chamou o Senhor Jesus e ele saiu. Foi o poder de Deus que deu vida, retornou a vida no Senhor Jesus e ele o ressuscitou. Se o Senhor Jesus fosse Deus, como os trinitarianos têm vontade que seja, ele seria imortal. Nós temos que dar muito graças a Deus, porque o Senhor Jesus, por o Senhor Jesus não ser Deus. Porque se ele fosse Deus, ele seria imortal, invisível e habitaria numa luz inacessível. Uma luz que ninguém tem acesso, só ele. Onde ninguém tem acesso. Então, o Senhor Jesus, ele não é Deus e é a nossa salvação é ele não ser Deus. Porque se ele fosse, ninguém teria morrido por nós. Nem visto o Senhor Jesus, os pecadores não teriam visto. Muitas pessoas dizem assim, mas o Senhor Jesus era Deus. E depois ele se fez homem, Deus se fez homem. E morreu em nosso lugar como homem. Não existe um texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe um texto na Bíblia que fala que o Senhor Jesus era Deus e depois ele se fez homem para morrer em nosso lugar. Depois de morrer, ressuscitou o terceiro dia, foi para o céu e lá voltou a ser Deus novamente. Isto é uma aberração pensar isso aí. A Bíblia fala lá que e o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se fez carne. Por meio da palavra de Deus, o Senhor Jesus foi gerado no ventre de Maria. E ele nasceu como homem, pelo poder do Espírito Santo. O poder de Deus, que é santo. Então o Senhor Jesus, ele não era Deus no passado. Ele não se transformou, Deus não se transformou em homem, e nem depois ele de homem voltou a ser Deus novamente. Isso chama-se mentiras, falsidade,
não entende, coisas antibíblicas, coisa que ninguém nunca viu escrito na Bíblia, que Jesus era Deus, que ele se transformou em homem, depois ele morreu como homem, depois ele subiu para o céu e voltou a ser Deus novamente. Quem dizer isso aí, está dizendo mentira, coisa que não existe escrito na Bíblia. As pessoas que sem conhecimento da Bíblia dizem que o Senhor Jesus transformou em homem, que um Deus transformou em homem. Isso não existe. É uma heresia, é uma aberração, é uma mentira. É descabível, uma mentira descabível.